Tiago, capítulo 1, versículo 25. Santo é o nome do Senhor. Depois você deixar a Bíblia aberta nesse texto. Diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Aleluias! Essa palavra bem-aventurado aqui no original grego, ela tem a conotação de plenamente feliz, totalmente feliz. Sobre isso que eu quero falar com vocês hoje aqui, sobre essa lei perfeita da liberdade. Essa epístola de Tiago, que nós lemos aqui, o escritor Tiago, ele era um dos irmãos de Jesus, o irmão mais velho de Jesus. Se Jesus era o primeiro, e após Jesus ele era o segundo mais velho, como a gente pode ver em Mateus capítulo 3, versículo 55. Ele foi um dos grandes líderes da igreja primitiva. A palavra de Deus chama ele de uma das colunas da igreja. E vocês sabem bem que as colunas servem para sustentar. Atos 12, versículo 17, versículo 61, Gálatas, Atos 12, 17, Gálatas capítulo 1, versículo 18, 19, vai falar sobre a importância de Tiago, né, que era meio-irmão de Jesus. Como eu estava falando aqui para meus filhos esses dias, Jesus, como homem, ele teve mãe, mas não teve pai, porque quem gerou ele no ventre de Maria foi o Espírito Santo. Então, como homem, ele teve mãe, mas não teve pai. E como Deus, ele tem pai, mas não tem mãe. Glórias a Deus. Esse é um dos mistérios da palavra do Senhor, que a gente só vai entender perfeitamente quando chegar na glória. Provavelmente, segundo a Bíblia da Mulher, produzida pela Sociedade Bíblica do Brasil, a epístola de Tiago foi a primeira carta do Novo Testamento a ser escrita, por volta do ano 48 a 62 depois de Cristo. Os propósitos dessa carta, dessa epístola a serem escritos, foram conselhos práticos, né? É uma carta pastoral, diferente de Hebreus, diferente de Romanos, que são cartas teológicas. Quando você vai olhar o capítulo 1 de Tiago, o qual nós lemos aqui, ele vai falar sobre praticar a palavra, que é uma tecla que a gente tem batido muito, porque todo homem que ouve essas palavras e pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, no capítulo 1 de Tiago é um livro muito bom de ler, fácil de entender. No capítulo 1 ele vai falar sobre a prática da palavra. Aleluia. No capítulo 2, de versículo 1 a 13, ele vai falar sobre não fazer acepção de pessoas. O que é isso, fazer acepção de pessoas? É um exemplo, o irmão Mike chega aqui, é uma pessoa, trabalhador assalariado, eu trato ele de um jeito. Aí chega uma pessoa rica, eu vim cá e tratar ele de outra maneira. Tiago fala sobre isso, que nós não devemos fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Todo aquele que vai até ele, de maneira nenhuma lança fora. Então nós, como servos de Deus, não podemos fazer acepção de pessoas. Ele vai falar do versículo 14 ao 26, que a fé sem obras é morta. Nesses versículos ele vai dizer o seguinte: se eu chego numa pessoa que está com fome, se eu chego numa pessoa que está com frio, se eu chego numa pessoa que está precisando de algo, eu falo para ele, Deus te abençoe, e não arrumo um prato de comida para ele, não arrumo uma roupa para ele, não arrumo um remédio para ele, essa fé sem obras é morta. Então nós temos o quê? Que abençoar sim, mas nós também temos que praticar, mostrar a nossa fé através das nossas obras. E aí ele vai dizer no capítulo 3 de Tiago, do versículo 1 ao 12, que nós temos que ter cuidado com a nossa língua. E ele usa exemplos fortíssimos. Primeiro exemplo que ele diz, que um pequeno fogo incendeia uma grande floresta. Isso é um fato, sim ou não? E ele vai falar que a língua é desse jeito. E vocês sabem que às vezes uma pequena fofoca, uma pequena palavra dita errada faz com que pode acontecer grandes guerras.
E ele vai falar que a língua é como um leme de um navio, de uma grande embarcação, que mesmo sendo pequeno, ele direciona aquela embarcação de um lado para o outro. Por isso ele fala assim que a gente tem que ter cuidado com o falar. Ele vai fazer também, falando sobre a língua, ele vai falar que nós não podemos sair da nossa boca, como ele compara a nossa língua como uma fonte de águas, que não pode sair da nossa boca uma água doce e uma água amarga. O que é isso? Ele vai dizer que eu não posso abençoar o Lucas agora e daqui a pouco amaldiçoar meu filho. Que eu não posso falar assim, Deus abençoa o Tito, e daqui a pouco assim, xingar o Jefferson. Não posso fazer isso. Então a nossa boca ela tem que ser sempre manancial de águas vivas, manancial de bênçãos. Nós não podemos ficar uma hora cantando louvores a Deus, outra hora cantando músicas pornográficas, músicas que fazem apologia ao pecado, à prostituição, à bebedeira. E você percebe que são conselhos práticos que o apóstolo Tiago traz. E aí ele vai falar aqui do versículo 13 ao 18 do capítulo 3 sobre a sabedoria que vem do alto. Aleluia, que a sabedoria humana ela é passageira, mas a sabedoria que vem do alto de Deus ela é eterna. Aleluia. E aí ele vai falar no capítulo 4 de 1 ao 12 que nós devemos resistir às nossas paixões, às nossas tentações. E ele fala o seguinte: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai a Deus e ele chegará até vós. E aí ele vai continuando ali na sua carta, aleluia, no capítulo 4, do versículo 13 ao 17, sobre a falha, que os projetos humanos são falhos. E aí ele vai dizer que em vez de eu dizer assim, ó, amanhã eu vou fazer isso ou aquilo, eu tenho que dizer, se Deus quiser, amanhã eu vou fazer isso ou aquilo. Porque os meus planos falham, agora os planos de Deus nunca falham. Por isso que quando eu vou mandar um vídeo aí convidando vocês, eu falo, se Deus quiser, hoje à noite nós estaremos aqui. Se Deus quiser, quarta-feira que vem nós estaremos aqui. Porque os meus planos podem falhar, mas os planos de Deus nunca falham. Amém? Glórias a Deus. E aí ele vai no capítulo 5, que é o último capítulo, ele vai falar sobre, do versículo 1 ao 6, sobre a condenação que há de vir sobre os ricos opressores. Desde aquela época, irmãos, os ricos já oprimiam os pobres. E hoje não é diferente. Mas se eles não arrepender, um dia eles vão ter que prestar conta. Hoje alguém pode bater a mão no bolso e dizer, o meu Deus é o meu dinheiro. Hoje a pessoa pode bater a mão no peito e falar assim, eu não preciso de Deus. Hoje a pessoa pode olhar para a conta bancária dele com milhões e milhões e falar assim, eu não preciso de ninguém. Mas um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Para nós esse dia vai ser fácil, porque nós já estamos fazendo isso de livre e espontânea vontade hoje. E aí ele vai terminar sua carta no capítulo 5, do versículo 7 ao 20, com conselhos gerais. Então esse é o panorama bíblico do Epístola de Tiago. É uma passagem rápida, porque nós estamos numa série conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Mas o que eu quero pontuar com vocês aqui hoje é o seguinte, é sobre essa lei perfeita da liberdade. O que é essa lei perfeita da liberdade? Existe um preço muito alto para se ter o livre-arbítrio ou a liberdade de escolha. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas Deus nos deu livre-arbítrio, Deus nos deu liberdade de escolha, e isso automaticamente nos faz arremeter a uma semeadura. Todas as nossas escolhas vai ter, aleluia, uma consequência. Como diz aí na escola, toda ação tem uma reação. E todas as nossas escolhas, aquilo que nós escolhemos, vai ter um retorno, quer seja bom, quer seja ruim. Então, essa lei da liberdade que Deus nos deu, ela nos deixa, ao mesmo tempo, feliz, por Deus não nos criar um robô, que Ele manda nós fazer e nós faz sem querer ou não,
mas ao mesmo tempo nos deixa meio apreensivo, porque essa liberdade de escolha, ela tem um preço. Hoje, esse ano, nós vamos escolher os políticos que vão ficar os próximos 4 anos. Nós temos liberdade de escolha, mas essa escolha vai refletir na minha vida e na sua vida pelos próximos 4 anos. Deus não manda ninguém, obriga ninguém a casar com ninguém. Cada um que é casado aqui escolheu o seu companheiro, sua companheira. Mas existe um preço a se pagar por essa escolha. Se a pessoa escolher mal, ela vai sofrer. Se a pessoa escolher bem, ela vai colher dos frutos. Então, a liberdade que Deus nos dá para escolher, o livre-arbítrio, Ele nos traz, aleluias, como se diz aquela frase, Deus é tão bom que deixa nós plantar o que quiser, mas é tão justo que a gente só vai colher o que plantou. Aleluias. Deus sempre quis relacionar com seres livres, sempre quis. Quando você lê lá em Lucas 9, do versículo 23 ao 26, Jesus falou assim para aquele povo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Veja que o texto não diz assim, aquele que eu quiser que vai me seguir, vai seguir. Ele não diz isso, ele fala assim, quem quiser. E nós que estamos aqui queremos, amém? Aleluia. Glórias a Deus. Deus sempre quis relacionar com pessoas de livre e espontânea vontade, porque o relacionamento sem a livre e espontânea vontade da outra pessoa não tem graça. Se nós fôssemos um robô na mão de Deus, que graça teria esse relacionamento? Relacionamentos são para seres livres. E aí, quando você lê Apocalipse 22, versículo 17, ele vai dizer o seguinte: quem tiver sede, venha e beba de graça da água da vida. Aleluia, Jesus. Eu já preguei aqui em casa que Jesus é a água que mata a nossa sede. Muitas pessoas que eu convidei aqui hoje estão passando por momentos dificílimos, depressão, vício, muitos problemas, pensamento de suicídio, mas só aqueles que escolhem vir, ouvir a palavra de Deus, escolhem obedecer, vão ter a sua sede saciada. Por quê? Porque mesmo Deus querendo que nós sejamos abençoados, Ele não vai obrigar ninguém. Ele não vai obrigar, é quem quiser. A pessoa está precisando? Tá, mas é quem quiser que vai vir aqui. A pessoa está doente? Tá, mas é quem quiser buscar o Senhor que cura, que vai ser curado. Eu falo aqui, mas é qualquer lugar que a pessoa quiser buscar a Deus. Tem pessoas que tá precisando, tá com depressão, precisam de uma libertação. Nós vamos falar aqui hoje sobre ser livres. Deus quer libertar? Quer. Mas a pessoa tem que fazer o quê? Que nós dizemos aqui no livro de Tiago, a chegar a Deus, e Ele vai chegar até nós. Então, essa é a lei perfeita da liberdade. Deus quer se relacionar com seres livres, com aqueles que escolhem de livre e espontânea vontade ficar com Ele. Quando Ele estava pregando na casa, aleluia, de Marta, aleluia, Marta estava ansiosa, arrumando as coisas ali para Jesus, fazendo a comida, mexendo com panela de lá para cá, e Maria estava aos pés de Jesus, e Marta ficou nervosa e falou assim: mestre, não te importa que eu fique aqui trabalhando e minha irmã aí, sentada aí aos seus pés? Ele diz o seguinte: Marta, Marta, você anda ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Repita comigo: uma só coisa é necessária. Uma só coisa é necessária. E ele disse: Maria escolheu a melhor parte, que é estar aos meus pés, e de maneira nenhuma vai ser tirado. Nós trabalhamos duríssimo hoje, nós corremos atrás dos nossos sonhos, nós corremos atrás dos nossos objetivos, mas uma coisa só é necessária, que é estar aos pés de Jesus. Não estou dizendo que você não precisa trabalhar, longe disso, mas no seu trabalho você pode estar conectado com Deus e aos pés de Jesus. Não estou dizendo que você não tem que fazer uma faculdade e estudar, pelo contrário, estude. Deus quer levantar nessa nação juízes, promotores, engenheiros, advogados. Corra atrás de seu sonho, estude. Mas na sua escola você pode estar conectado com Deus e aos pés de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus.
Às vezes a gente pensa, se Deus é tão bom, por que que Ele criou o mal? Mas quando a gente vai ver sobre o diabo, em Ezequiel capítulo 28, versículo 15, Deus vai dizer que quando Ele criou o diabo, Ele criou ele perfeito em obras. Pode ler lá, Ezequiel 28, versículo 15. Deus criou ele perfeito, até o dia que houve iniquidade no seu coração, e Ele colocou no seu coração querer ser igual a Deus. Ele disse no seu coração: eu subirei até onde Deus está, eu me assentarei no trono onde Ele está, e eu serei como Ele. Esse dia que ele teve a liberdade de escolher ser servo, mas ele escolheu querer ser igual a Deus, Deus o precipitou dos céus, e agora ele já está condenado. Quando isso aconteceu por quê? Porque ele tinha livre-arbítrio, ele tinha livre escolha. Quando Adão e Eva pecou por quê? Porque eles tinham liberdade de escolher, eles tinham tudo, mas o que é que eles fizeram? O diabo foi ali e falou para a mulher que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles seriam igual a Deus. Veja que o diabo pecou querendo ser igual a Deus. Veja que Adão e Eva pecou querendo ser igual a Deus. Aí você fala assim, o que é que eu tenho a ver com isso? Quando você se submete, e eu me submeto à vontade de Cristo, e eu aceito Ele como meu Deus, meu líder, e quero andar de acordo com o que Ele manda segundo a tua palavra, eu estou no lugar de bênção. Agora, quando eu quero ser igual a Deus, eu falo assim, eu vou aonde eu quero, eu sou dono do meu nariz, eu faço a minha vontade e é do meu jeito, aí nós estamos debaixo de condenação, assim como o diabo esteve, assim como Adão e Eva esteve. Aleluia, glórias a Deus. Então Deus criou tudo perfeito, criou um perfeito, mas o preço da escolha prejudicou, aleluia, todo mundo. Quem conhece a história bíblica de Acã? Alguém conhece? Glórias a Deus. Na época de Israel, Deus tratava ali no Antigo Testamento de forma diferente. As guerras ali eram literais, na espada, na flecha, na lança, ao passo que hoje as guerras são espirituais. A gente vence na oração, no jejum, na palavra. E ali Deus mandou o povo de Israel numa batalha e disse o seguinte: não pega nada do despojo. O que é despojo? Despojo é o seguinte: quando uma nação vencia outra nação, eles pegavam o gado, pegavam os bens, as riquezas, era o despojo, ou seja, era recompensa. E Deus falou assim: não pega nada desse povo. Deus deu uma ordem. O que Acã fez? Ele olhou. Veja que o pecado começa no olhar. Uma capa babilônica e uma cunha de ouro, e ele cobiçou. E o que ele fez? Ele pegou escondido do homem, porque de Deus ninguém esconde nada, e ele foi lá e enterrou debaixo da sua tenda, porque naquela época eles peregrinavam no deserto, ele escondeu lá, ninguém via. Agora pensa bem, o que aquele infeliz foi fazer? Pegar uma coisa que ele nem poderia usar. Olha para você ver. E ele escondeu ali debaixo da sua tenda, e Deus viu, irmão, porque Deus vê tudo. E por causa do pecado de Acã, morreu Acã, morreu a sua esposa, morreu os seus filhos e morreu todos os seus animais. Olha o preço do livre-arbítrio. Olha o preço do livre-arbítrio. Por causa do erro de um, todos pereceram. E hoje é da mesma forma. Às vezes a mulher trabalhadora, a mulher direita, às vezes os filhos não têm nem noção ainda de nada, está crescendo, mas o marido, às vezes é um viciado em drogas. O marido, às vezes, é uma pessoa que não tem compromisso com a família, um beberrão, um prostituto, e toda a família sofre. Não é assim? Ou às vezes o marido é uma pessoa boa, os filhos querem ser bom, mas a mulher é descabeceada, quer trair, quer ir para o forró, quer fazer bagunça, quer ir para o outro lado, e toda a família sofre. Por causa de alguns poucos líderes políticos, todo o Brasil não está sofrendo. Então esse é o preço do livre-arbítrio. Mas um dia todos vão prestar conta diante de Deus. Então Deus nos chamou para ser livre, mas essa liberdade, irmão, custa, porque aquilo que nós escolher a gente vai ter que colher.
Quem conhece a história do apóstolo Paulo quando ele estava num naufrágio e com muita gente o barco que ele estava naufragou? Alguém conhece? Paulo, apóstolo Paulo, que escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, ele estava num barco. E naquela época as embarcações não eram modernas como hoje, é claro, né, há 2000 anos atrás, mais ou menos, aproximadamente. E Deus revelou para Paulo, porque Paulo tinha uma profunda comunhão com Deus. Deus revelou: não vai nessa viagem porque vai vir uma tempestade e esse barco vai perecer. E o apóstolo Paulo disse para o capitão do barco: Deus falou para mim para a gente não prosseguir, porque vai vir uma grande tempestade. O capitão do barco olhou, assuntou o tempo, que nada, que tempestade, e foi. A tempestade veio e muitos dias assolando aquele barco, e eles não conseguiam ver nem onde eles estavam, porque naquela época não tinha GPS, não tinha, eu acredito que no mar é sonar, né? Não tinha os equipamentos ali, e eles não sabiam nem onde estava, e o mar batendo, açoitando o navio. E aí o apóstolo Paulo falou, Deus apareceu para o apóstolo Paulo de noite e falou para ele o seguinte: por causa de você, nenhum desses passageiros aqui vai perecer, por causa de você. Agora veja, um homem fora do projeto de Deus, ele perece e faz a sua família perecer. Um homem dentro do projeto de Deus, por causa dele, as pessoas que estão ao seu redor são abençoadas. Aleluia, Jesus. Veja a responsabilidade do livre-arbítrio. Quando uma pessoa está fora da direção de Deus, quando a pessoa está fora dos propósitos de Deus, ele prejudica outras pessoas com seu livre-arbítrio. Mas quando uma pessoa está dentro da direção de Deus, ele usa a lei da liberdade de escolha para ser bênção na vida de outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Glória a Deus. Deus, aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Você já parou para pensar que culpa uma criança tem de nascer numa família desestruturada? Não tem culpa nenhuma. Deus deu liberdade de escolha para o pai, Deus deu liberdade de escolha para a mãe, mas eles usam mal essa liberdade, e tem crianças nesse exato momento que nós estamos aqui, crianças sendo abusadas sexualmente, tem crianças passando fome, tem crianças sofrendo nos seus lares, tem criança dormindo até na rua, igual se fosse um cachorro, um bicho. Por quê? Porque alguém que gerou essa criança está fora da vontade de Deus, está usando seu livre-arbítrio, a sua lei perfeita, a lei perfeita da liberdade que Deus deu, de forma errada. Já tem outras pessoas que estão num lar cristão, num lar abençoado, estão usufruindo de muitas coisas. Por quê? Elas têm mérito nisso? Não. Mas os pais, as mães entenderam os projetos de Deus, entenderam o propósito de Deus, e por causa da liberdade, da lei perfeita da liberdade, essas pessoas estão sendo abençoadas. Qual que é a conclusão que eu chego disso aqui? A lei perfeita da liberdade, quando você vai ler o texto, eu vou ler de novo aqui, porque muitos estão sem Bíblia, diz o seguinte: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, porque perseverar na lei da liberdade não é o seguinte: hoje eu escolhi vir aqui, que é uma coisa boa, e amanhã escolho coisas erradas. Não, tem que perseverar na lei perfeita da liberdade. É o que? Escolher o que Deus quer para mim. Aleluia, Jesus. Escolher o que Deus quer para mim. Pensa bem, um pai, humanamente falando, que já tem experiência, ele não sabe escolher para uma criança aí de 2, 3 anos o que é melhor para ele alimentar? Sim ou não? Na época que está fazendo frio, ele não sabe escolher uma roupa melhor para o filho? Sim ou não? Hã? Sim? Então Deus, irmãos, que é pai, e nós que somos como crianças perante Ele, Deus sabe escolher as coisas melhor para nós. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes a gente fala igual foi cantado aqui pelo irmão:
Eu sou levado pela vontade de crescer. E eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu quero fazer as coisas da minha maneira. Depois eu falo, por que Deus disse? A gente não consulta a Deus na hora de fazer as escolhas. A gente não consulta a Deus para saber o que Ele quer ou não. Um dia eu estava lá no comércio da minha tia e estava falando para ela, conversando com ela, eu falei para ela, é o seguinte, às vezes a gente fala que ama a Deus, mas a gente não tem nem preocupação de saber o que Deus quer para a nossa vida através da palavra. Ele falou assim, eu amo Deus, Deus é tudo para mim, mas você não tem nem preocupação de saber o que Deus gosta e o que Deus não gosta, e está tudo revelado aqui. E a gente perde tempo com tantas coisas, correndo atrás de vento, correndo atrás de coisas que não nos vão nos completar, e esquecemos de atentar para a lei perfeita da liberdade. Então a conclusão que eu chego disso, aleluia, como eu estava dizendo, que vai falar assim, que a lei da liberdade nos persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Esse tal será bem-aventurado em tudo que fizer. Então a lei perfeita da liberdade é o que? Ouvir, nós estamos ouvindo. Perseverar em ouvir, eu creio que todos nós vamos perseverar em ouvir, aleluia. Eu creio que na próxima quarta-feira vocês vão estar aqui, eu creio que vocês vão ler a Bíblia de vocês, na casa de vocês, eu sei que vocês vão estar atentos a ouvir a palavra do Senhor. E aí ele encerra dizendo, e fazer, porque ouvir e não praticar é como alguém que edificou a casa sobre a areia, e ouvir e praticar é como alguém que edificou a casa sobre a rocha. Aleluias. O vento vem, a chuva vem, mas nós permanecemos firmes. Glórias a Deus. Nós ouvimos a palavra. Glórias a Deus. Nós sabemos que todo dia nós temos centenas de escolhas para fazer. Por isso nós precisamos buscar conhecer qual a vontade de Deus para nós e perseverar em escolher o certo. Quero convidar você para ficar de pé. Aleluias. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Nós vamos tirar um período aqui de oração. Quero chamar o irmão Silvano aqui para me ajudar a orar. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. E nessa oração, irmãos, quem quiser uma oração de imposição de mãos, vai vir aqui na frente. E venha com fé. Venha com fé. Uma das coisas que mais queima no meu coração é o seguinte: na Bíblia teve milhares de milagres. Na história da igreja teve milhares de milagres. Aleluias. E Deus é o mesmo. Deus não mudou. Depende de mim e de você, aleluias, para fazer, aleluias, com que a glória do Senhor se manifeste em nossas vidas. O irmão vai estar adorando aqui, e você que quiser uma oração de imposição de mãos, a gente vai orar, glórias a Deus. E você que for ficar aí no seu lugar, porventura se alguém for ficar aí, nos ajude a orar e interceder, porque eu tenho certeza que Deus já está presente aqui desde o começo deste culto, e que a glória do Senhor vai ser grande aqui ainda. Amém? Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quem quiser uma oração de imposição de mãos, pode vir aqui na frente que a gente vai estar orando. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Maravilha, Jesus.